All right. Good afternoon. We greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esta live. Cumprimentamos a todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. My name is Pastor Kapoi, Pastor Lubenda Kapoi, and this is my wife Aldina. Bom, eu vou estar a traduzir hoje para o pastor. Então, o pastor se apresentou, disse que o nome dele é Pastor Lubenda Kapoi e eu sou a esposa, Aldina. So we are pastors in the city of Maputo, here in the country of Mozambique. We are pastoring a church by the grace of God called Igreja Ministério Tocando o Mundo com o Evangelho. E nós somos pastores de uma igreja local aqui em Maputo. Segundo a página que vocês nos veem, se chama Igreja Ministério Tocando o Mundo com o Evangelho. Estamos na cidade de Maputo. And our main center is in Chimoio. A nossa sede da igreja está na cidade de Chimoio. So this afternoon we just want to share the word of God together with you. E nessa tarde nós queremos partilhar convosco a palavra de Deus. It is our first live to do, but we promise to be doing many lives so that we continue to share together the word of God. Então, esta é a primeira live que nós fazemos na nossa página e prometemos poder fazê-lo com mais frequência, mais vezes. Yeah, so let's just pray together as we enter into the word of God to ask for the presence of God, direction of the Lord. Então, nós vamos entrar agora com uma palavra de oração para pedir a presença de Deus enquanto nós fazemos esta live. All right, let's pray. Oremos. Father, we are grateful, we are thankful for the opportunity to be able to share your word. To many that are listening to us, Lord, we don't know who that person is that is listening to us, but we ask for the work of the Holy Spirit to touch that heart, to touch that mind. That, Lord, we may share together the blessing of your word for the transformation of our hearts, the transformation of our minds, transformation of our lives for the glory and honor of your name. We praise your name. Give us strength, boldness, and courage as we speak your word for the glory and honor of your name. In Jesus' name, amen. Amen. All right, so if you're watching us live, we encourage you to share this link together with other people, your friends, your family, those who might want to be blessed from the word of God. Então, se algum irmão está a assistir a live, nós pedimos para partilhar este link para mais pessoas, para que possam também ser abençoados com esta live, com a mensagem que será aqui partilhada durante essa transmissão. Yeah, so let's get into the word of God this afternoon. Então, nós vamos entrar na palavra de Deus para esta tarde. We just want to talk about the manifestation of God's grace. Então, nós hoje estaremos a falar sobre a manifestação da graça de Deus. We'll be using the biblical text from Titus chapter 2, verse 11. E nós estaremos a usar a escritura que está no livro de Tito, capítulo 2. We'll start verse 11. Começamos do versículo 11. We'll go verse by verse until chapter 3, verse 7. E iremos seguir de versículo em versículo até o capítulo 3 e versículo 7. Yeah, but we want you also to take your Bible, take your notebook, be ready to learn. E queremos também que tome a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que possa anotar e possamos aprender juntos. Okay, so if you have your Bible with you, então, se tem a sua Bíblia consigo and your notebook, e o seu caderno de anotações, taking into consideration those who are understanding English, let me first read in English, then my wife is going to read in Portuguese. E tomando em consideração aqueles que são falantes de inglês, o pastor ele vai ler a sua Bíblia em inglês e depois eu vou ler na nossa versão em português. The Bible says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions,
and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession, who are zealous for good works. Declare these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, he saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom he poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior, so that being justified, this is verse 7, so that being justified by his grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. I was reading from the ESV version, so my wife is going to read in Portuguese. Então, eu vou fazer a leitura dessa mesma palavra em português. Estamos a falar do livro de Tito, capítulo 2. Estarei a ler a partir dos versículos 11 até o 15. Depois vou para o capítulo 3. Estarei a ler de versículos 1 até 7. E assim diz a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que desobedeçam e estejam preparados para toda a boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O versículo 7 e último diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amen. Amen. Okay, so we are talking about grace. Então, nós estamos a falar sobre graça. And it's important that we define what grace is. E é importante que nós possamos, primeiramente, definir o que é a graça. I remember when I was at the theological school. Eu lembro quando estava na escola teológica.
we were discussing in class about the difference between grace and mercy of God. Nós falávamos sobre a diferença entre graça e a misericórdia de Deus. Now, the grace of God is for us to receive that which we don't deserve. Então, a graça de Deus é para nós recebermos aquilo que nós não merecemos. We see that in John 3, verse 16. Nós vemos isso no livro de João, capítulo 3, versículo 16. For God so loved us so much Que Deus nos amou tanto, that whilst we were still sinners, de modo que, mesmo quando ainda éramos pecadores, He sent His only Son, Jesus Christ. Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. We didn't do anything to be able to receive Jesus. Nós não fizemos nada para sermos capazes de receber a Jesus Cristo. We didn't even ask for Him Nem pedimos por Ele, because we were lost in our sin. porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados. But God sent His only Son, Jesus, to come and die for us, Mas Deus, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir morrer por nós, which we didn't deserve. que é algo que nós não merecíamos. So, that's what we call the grace of God. Então, é isso que nós chamamos de graça de Deus. Now, in the mercy of God, Então, na misericórdia de Deus, God withheld that which we deserve. Deus, Ele levou... He withheld that which we deserve. Deus, Ele nos deu ou nos concede aquilo que nós merecemos. Now, He withheld, he chose not to give us. that. Ele não nos deu. Ele, é como se fosse... Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Na misericórdia de Deus, Ele não nos concedeu aquilo que nós merecíamos. Which in Romans 6, verse 23, Em que no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, we know that as sinners we deserve death. That's our payment. nós sabemos que como pecadores, nós merecemos a morte. But God chose not to give us that which we deserve in His mercy. Mas Deus, Ele decidiu ou escolheu não nos dar aquilo que nós merecíamos. Na misericórdia dEle. And in His grace, He gave us His only Son, Jesus Christ, to E- die for us on the cross. E na graça dEle nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que veio morrer por nós na cruz. Now, talking about grace using the book of Titus, for me, it's it's something that is very important to me. Então, falando de graça, segundo o livro de Titus, o pastor diz que é algo que é It's very important to me. muito importante para ele. Because in the world we talk about experience. Porque no mundo nós falamos de experiência. Sometimes when you talk about something, you have to talk about something you have experienced. Quando falamos de algo, quando queremos referir a algo, temos que falar sobre, ou falamos de coisas que nós temos experiência com ela. Yeah, so Apostle Paul is the one who is teaching us about grace in Titus. Então, o apóstolo Paulo, ele é quem fala sobre, quem nos ensina sobre a graça no livro de Tito. And I would love to hear more from Paul about grace, because this man is a man who experienced grace at its greatest. E o pastor diz que ele gostaria que ouvíssemos mais sobre graça, porque este homem, o apóstolo Paulo, é uma pessoa que experimentou, que viveu a graça no seu ponto mais... At its greatest point. No ponto mais bom, ótimo. So, to hear from a man who experienced grace, you are sure he understands what he's talking about when he talks about the grace of God. Então, quando ouvimos a partir de um homem que experimentou a graça, falar sobre a graça, então você tem certeza, ou teremos certeza de que estaremos a falar da graça da sua forma mais plena. Look at 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 16. Vamos olhar para o livro de 1 de Timóteo. Chapter 1, verse 12 to 16. 1 Timóteo, capítulo 1, de versículos 11. Now we begin 12 to 16. 12. Começamos do capítulo 12. Então, 1 de Timóteo, capítulo 1. Começamos do versículo 12 To 16. até... 16. Chapter 1, né? Yeah. Até 16. Estamos no 1 de Timóteo, capítulo 1, de versículos 12 até 16. Okay, let me allow my wife to read in Portuguese for the sake of time. She'll read quickly in Portuguese. Então, eu vou ler muito rapidamente. Estarei a ler em português, por uma questão de tempo, como disse o pastor. Assim diz a palavra do Senhor no livro de 1
Primeira epístola de apóstolo Paulo, Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O versículo 16 diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amen. Amen. Okay, so Paul is giving a testimony of how he experienced the grace of God in his life. Então o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho de como é que ele experimentou a graça na vida dele. He was a man who used to persecute Christians. Era um homem que perseguia cristãos, He used to kill Christians. matava cristãos. Even at the death of Stephen, he was there to testify to make sure Stephen was dead. Na morte do Estevão, ele esteve presente para testemunhar que o Estevão já estava morto. But look at this man. Today is speaking as an apostle. Olhem para este homem. Hoje ele fala como um apóstolo. Okay. So to transition from killing Christians to being an apostle, that's where you see the full expression of God's grace. Então, transitar de alguém que matava cristãos para alguém que fala da graça, é aí onde você pode ver a experiência da graça. Yeah, for him to be an apostle. Para ele ser um apóstolo. That's where you see the grace of God. Para ele transitar de alguém que matava cristãos para alguém que se torna um apóstolo, então aí é onde você consegue ver a experiência da graça. So when he talks about grace in the book of Titus, Então, quando ele fala da graça no livro de Titus, I want to hear more from him. eu quero ouvir mais sobre este homem. I want to hear more from Paul. Eu quero ouvir mais sobre o apóstolo Paulo. And I believe you also want to hear more from Paul talking about grace. E acredito que você, irmão, também gostará de ouvir mais sobre o apóstolo Paulo, ou do apóstolo Paulo falar sobre a graça. So what does it say about grace when he writes to Titus? Então, o que é que diz a graça o que é que ele diz com relação à graça quando ele escreve para o Tito? This is what we are looking at. É sobre isso que estaremos já a falar. Now when we begin from verse 11, going back to Titus, Quando voltamos já ao nosso texto de referência, que está no livro de Título, capítulo 2, no versículo 11. the first thing Paul starts by mentioning, he talks about how the grace of God has manifested itself in our salvation. A primeira coisa que ele começa a abordar é como a graça de Deus se manifestou no que tem a ver com a salvação. Which he wrote also in Ephesians chapter 2 verse 8. Que ele também escreveu no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. We are saved by grace only through faith in Jesus Christ. Em que ele refere que nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. We are not saved by our own good works. Nós somos salvos pelas nossas próprias obras ou boas obras. Many people today can go to church, Muitas pessoas hoje podem ir à igreja, do good things, fazer coisas boas, serve the Lord in a good way. servir ao Senhor de uma boa forma. But what happens in the church today? Mas o que acontece na igreja hoje? Most people, they forget about the grace of God. Muitas pessoas se esquecem da graça de Deus. They focus more on doing the works for the Lord, Se focalizam mais em fazer o trabalho do Senhor, but they don't understand the work of grace in their lives. mas não entendem o trabalho da graça nas suas vidas. But the truth is that our salvation is only by the grace of God. A verdade é de que a nossa salvação é somente pela graça.
to move from darkness, de sermos tirados da escuridão, to leave the character of the world, deixar, abandonar o caráter do mundo to begin to follow Jesus. e começar a seguir a Jesus. That is only by the grace of the Lord, Isto é somente pela graça do Senhor, through the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. And this is what Paul is trying to explain to the believers when he writes to Titus. E é isto que o apóstolo Paulo está a explicar aos crentes quando ele escreve a carta no livro de Tito, In verse 11, no versículo for the 11. grace of God has appeared, Porque a graça de Deus se ha manifestado, bringing salvation for all people. trazendo salvação a todos os homens. When you jump to chapter 3, E quando você salta para o capítulo 3, estamos no livro de Tito, when you go to verse 3, quando vamos para o versículo 3, he continues to explain how we were saved only by the grace of the Lord. ele continua a explicar a forma de como é que nós fomos salvos somente pela graça de Deus. Particularly in 3 verse 5. Chapter 3 verse Particularmente 5. no capítulo 3, versículo 5, He said, he saved us not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Chapter 3 verse 5. que diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. So that's the first manifestation of God's grace in our lives. Esta é a primeira manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. It's through our salvation. É por intermédio da nossa salvação. Now, when we become Christians, Então, quando nós nos tornamos we cristãos, become disciples of Christ. nos tornamos discípulos de Jesus. Because others can say, I'm saved by grace, but I need to live by works. Porque alguns podem dizer, eu fui salvo pela graça, mas tenho que viver pelas obras. Paul also explains on that part, O apóstolo Paulo também explica sobre esta which parte, is the second manifestation of our grace. que é a segunda manifestação da nossa graça. In verse 12, go back to verse 12 of chapter 2. Voltamos para o capítulo 2, já no seu versículo de número 12. Paul said, the same grace, it teaches us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. O apóstolo Paulo diz que ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Yeah, so we see the grace of God again coming when we are Christians already. Aí então nós vemos a graça de Deus vindo ou se manifestando quando nós já somos cristãos. That when you are a disciple of Jesus, De que quando nós somos discípulos de Jesus, for you to be able to abandon the things of the world, para você ser capaz de abandonar as coisas do mundo, to live for Jesus, viver para Jesus, that's only by the grace of God. isto é somente pela graça de Deus. Without the grace of God, Sem a graça de Deus, it's not possible. não é possível. That's why those who live by works, Por isso que aqueles que vivem pelas obras, I call them, they are trying Christianity. eu chamo a eles, o pastor diz que chama a eles de cristãos que vivem a tentar. Yeah. Because today I'm a Christian, Porque hoje eu sou cristão, tomorrow I sin, amanhã eu peco, I confess, I get confesso, back my salvation. ganho de volta a minha salvação. Next week again I'm strong. A semana a seguir estou de novo fortificado. So people, they live trying to be a Christian. Então, pessoas vivendo a tentar ser cristãos. Now in grace we don't try to be Christians Então, na graça, nós não tentamos ser cristãos. because God transforms us Porque Deus, Ele nos through transforma the power of the Holy Spirit, através do poder do Espírito Santo. like he said in chapter 3 verse 5, Como Ele disse no capítulo 3, no seu versículo número 5, through the regeneration of our hearts through the power of the Holy Spirit, pela regeneração e da renovação do Espírito Santo, so that we don't try to be Christians. para que nós não possamos tentar ser cristãos. So when we renounce ungodliness and worldly things, Então, quando nós rejeitamos ou renunciamos à impiedade e às coisas mundanas, it's not because we want to please God. No, that's not the point.
A questão não é que nós estamos a tentar agradar a Deus. Este não é o ponto. But it's because we are transformed by the grace of God. Mas é porque nós já estamos transformados pela graça de Deus. And we no longer live that life in the world. E não vivemos mais aquela vida, a vida do mundo. But there are Christians today Mas hoje, infelizmente, há cristãos who still live life not to do certain things in the world because they want to please God. que vivem a vida evitando fazer certas coisas que o mundo faz porque querem tentar agradar a Deus. Yeah, but that's not the way we live our Christianity. Mas esta não é a forma que nós vivemos o nosso We cristianismo. learn to understand the grace of God in our lives. Nós aprendemos a entender ou a compreender a graça de Deus nas nossas vidas. So, this is the second part of the grace of God. Esta é a segunda parte da graça de Deus. First, we are saved only by grace. Primeiro, nós somos salvos somente pela graça, But how you live your Christian life also, mas a forma como nós vivemos a nossa vida cristã, in obedience to Jesus, em obediência a Jesus, is only through the grace of God. é somente pela graça de Deus. You don't live trying. Você não vive tentando. You don't try to obey God. Você não tenta obedecer a Deus. Sometimes I ask you, when Jesus comes, are you able to enter into the kingdom of God? Uma pergunta que eu faço é, quando Jesus voltar, você vai ser capaz de entrar no reino de Deus? Others say it will depend. Algumas pessoas têm me respondido, depende. It depends with how much bad works I've done and how much good works I've done before the Lord. Vai depender de quantas obras mais eu fiz diante de Deus e quantas obras boas eu fiz diante de Deus. Now that's what I call trying. É isso que eu chamo de tentar. Now if you are trying, Então, se você está a tentar if you die in your sin, e você morre nos seus you want to go pecados, to heaven. você não vai entrar nos céus. That's why to be a Christian you don't try É por isso que ser cristão é viver não uma vida de tentar or doing your best ou de dar o seu to melhor, be a Christian dar o seu melhor para se tornar um cristão ou ser um cristão, so that you can go to heaven. para que você possa herdar os céus. In the grace of God, Na graça de Deus, look at this world. olhe para este mundo. What kind of people do we have in the world? Que tipo de pessoas é que nós temos no mundo? We have all kinds of people in the world. Temos todo tipo de pessoas no mundo. We know where we are coming from. Nós sabemos de onde é que nós viemos. In Romans chapter 3, No livro de Romanos, capítulo 3, Paul explains the life of a sinner in the world. o apóstolo Paulo, ele explica a vida de um pecador no mundo. Chapter 3, beginning verse 9. Estamos no livro de Romanos, capítulo 3, começando do versículo 9. My wife can start reading E eu vou passar a fazer a leitura. to 18. Romanos, capítulo 3, estamos no versículo 9 e vamos ler até versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstrávamos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amen. Amém. Okay, so Paul is basically explaining about the life of a sinner in the world. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, ele explica, ele descreve a vida de um descrente no mundo. And the same thing he does also with 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. E a mesma coisa também ele faz no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, de versículos 5, 1 to 5. de versículo 1 até 5, perdão. When he talks about the character of people in the last days. Quando ele descreve o caráter das pessoas nos últimos dias. Okay. But
this is particularly the character of all of us when we are sinners. Mas este é praticamente o caráter de todos nós quando éramos pecadores. Now listen, Escutem, Paul says something very interesting. o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Going back to where we are in the book of Titus. Voltando para o livro de Tito, onde nós estávamos. In chapter 2 verse 14, No capítulo 2, versículo 14, Jesus died on the cross diz que Jesus morreu na cruz to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. para nos redimir ou remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Yeah. Now there's a debate here. Há um debate aqui. Does God choose people Deus, ele escolhe pessoas in terms of saving? sobre ou no que tem a ver com salvação. Many theologians, they debate on this issue. Muitos teólogos eles debatem sobre esta questão. But we see clearly Paul teaching here. Mas nós vemos claramente o apóstolo Paulo ensinando aqui. We are living in a world of people who are sinners. Nós vivemos no mundo de pessoas pecadoras. And we are sinners, we know ourselves. E nós somos pecadores, nós nos conhecemos. So Paul says when Jesus died on the cross, O apóstolo Paulo diz que quando Jesus morreu na cruz, now if you are a Christian today, então, se você hoje é um cristão, and you know that yesterday you were in the world, e você sabe que ontem você vivia no mundo, then God by his grace put you out of darkness for you to be his own possession. então Deus pela sua graça, ele te tirou do mundo e levou para si mesmo ou para ele mesmo, para que você seja propriedade dele. So that you can be holy for him. Para que você seja santo para ele. And that's where sanctification comes. E é aí onde entra a santificação. So our sanctification is by grace. Então, a nossa santificação é pela graça. That's why don't try to be a Christian. É por isso, não tente ser cristão. Okay. God picked us from the world. Deus tirou-nos do mundo. Is washing us by Ele his está nos word. lavando através da palavra dele. So that you can be pure for him. Para que nós possamos ser ou estar puros para ele. But he called us out of the world. Mas ele nos tirou lá do mundo. And that is only by grace. E isto é somente pela graça. We didn't just wake up one day to say, okay, me I love Jesus. I E want to follow nós Jesus. não acordamos um dia, de repente dissemos, ok, agora eu tomo a decisão, quero ser para Cristo, quero viver para Cristo. But God said, I'm going to, from the world where we saw those wicked people, Mas Deus, ele disse, lá do mundo, onde nós vimos aquelas pessoas maldosas, I want the people for myself. eu quero daquele grupo, daquele lugar, pessoas para mim mesmo. People are holy for me. Pessoas que sejam santas para mim. Who are my possession. Que são a minha And if you're a propriedade. believer E today, se você é crente hoje, it's because God thought about you. é porque Deus, ele pensou sobre você. Okay, to be part of his people. Para ser parte do povo If you dele. are not a believer, Se você ainda não é crente, okay, God loves you. Deus te ama. And if you believe in E Jesus, se você crer em Jesus, if Holy Spirit is convicting your heart to believe, se o Espírito Santo ele te convence ou convence teu coração para crer, you can also be a part of God's people. você também pode ser parte do povo de Deus. Now, in theology, there's what we call systematic theology and biblical theology. Na teologia tem o que nós chamamos de teologia sistemática e teologia bíblica. Now, biblical theology, Então, na teologia bíblica, it explains the story of our salvation explica a história da nossa salvação, from Genesis to Revelation. do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. So when you follow that story, Quando você segue aquela história, you see that Abraham was called out from his family. você vai ver que Abraão foi chamado, foi tirado da família dele. Did God take all his family? Deus levou toda a família de Abraão? No. Okay. Não. But that is his strategy. Mas esta é a estratégia de Deus. Did he call the nations at that time? Naquela altura, no Antigo Testamento, escolheu todas as nações? No, he chose Israel. Não, escolheu a nação de Israel.
for Israel to be the light to the nations. para que esta nação, Israel, seja a luz para o mundo, So he, para as outras nações. he calls us out of the world Então, ele nos chama do mundo, by his grace. pela graça He dele, washes us to lava-nos be clean para estarmos limpos, so that we can be a light to the para que world. nós possamos ser luz para o mundo. Now, all these things they happen under the grace of God. Tudo isso acontece debaixo da graça de Deus. This is not based on your works. Não é baseado nas suas obras. It's not because of the good things you have done. Não é por causa das boas coisas que você He fez. saved you by his grace Ele te salva pela graça dele and he cleanses you by his grace. e lava-te também pela graça dele. Now, as we are approaching to finishing our conversation, E assim que vamos ao fim desta meditação, let's go to chapter 3. podemos ir para o capítulo 3. Paul talks about submission O apóstolo Paulo ele fala sobre a questão da submissão. to rulers and authorities, Submissão à liderança e autoridades. to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. In chapter 3, verse 1 and 2. Estamos a falar de versículo 1 até 2, em que nos chama a sermos sujeitos aos principados, potestade, sermos obedientes, estamos preparados para toda boa obra, que não difamemos a ninguém, que nem sejamos contenciosos, mas que sejamos modestos, mostrando mansidão para com todos os homens. Okay, now you have to understand that this is talking this in the context of submitting to people who are not believers. Então, você precisa entender que isto o apóstolo Paulo ele fala num contexto em que temos que nos submeter ou estarmos sujeitos a pessoas que não são crentes. And at this time, E neste tempo, these unbelievers, they were killing Christians. aqui esses descrentes, ou essas pessoas que não eram crentes, são pessoas que matavam os cristãos, Persecuting Christians. perseguiam os cristãos. But still, Paul, even in Romans 13, encourages them to submit to the government. Mas mesmo assim, no livro de Romanos capítulo 13, nós vemos o apóstolo Paulo a encorajar os crentes a se submeterem aos governos, às autoridades. So, listen, Escutem, one of the things that the grace of God does in your life uma coisa que a graça de Deus faz na sua vida is to teach you to understand the world. é te ensinar a você entender o mundo. Because us as believers, Porque nós, como crentes, we know what is evil, we know what is good. nós sabemos o que é mau e o que é bom. Because of the light of the truth of God's word. Por causa da luz da palavra de Deus em nós. But the world doesn't know. Mas o mundo não sabe. So we can easily judge the world. Então, com muita facilidade, nós podemos julgar o mundo. That's why Paul says, É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: speak evil of no one. não fale mal de ninguém. But- A ninguém vocês infamem ou difamem, Submit mas submetam-se to rulers and authorities. às autoridades e às lideranças. Because you understand the grace of God. Porque você entende a graça de Deus. Now, if a non-believer mistreats you, Então, se um descrente te maltrata, it's because he hasn't experienced the grace of God. é porque ele ainda não experimentou a graça de Deus. That's why in verse 3 of chapter 3, É por isso que no versículo 3 do capítulo 3, Paul says that us also used to be like the unbelievers. o apóstolo Paulo diz que nós também éramos como aqueles que não são crentes. We used to behave the same way. Comportávamos da mesma forma. We used to live in disobedience. Vivíamos na We used desobediência, to lie. mentíamos, We used to persecute others. perseguíamos também aos We outros, used to quarrel with others. discutíamos com os outros. But now that we are believers, Mas agora que somos crentes, it's easier for us to judge those who are not believers. é fácil nós julgarmos aqueles que não são crentes. Imagine a wife Imagine uma esposa who is married to an unbeliever. que está casada com um homem que não é crente. And Peter says she can continue staying with an E o unbeliever. apóstolo Pedro diz que ela tem que continuar, ou pode continuar, tem que continuar com aquele marido que não é crente. Okay? So Paul says O apóstolo Paulo diz, she can still submit ela ainda pode se submeter because she understands the grace of God. porque ela entende a graça de Deus. When the unbeliever behaves in his character, Quando um descrente, ele se manifesta no seu caráter de you descrente, don't judge them. você não julga You ele. don't talk bad things about their character. Você não fala coisas mais sobre o caráter dele.
even if the government mesmo se o is governo made up of people who are not believers, é feito de pessoas que não são crentes, we don't learn to talk bad things about them, no? nós não falamos mal deles, Because we understand the grace of God. porque nós já entendemos a graça de Deus. For those who are lost, Para aqueles que estão perdidos, I won't talk bad about those who are lost. não vou falar mal daqueles aqueles que estão perdidos, When they live in their evil character. por eles viverem no seu caráter maldoso. Because I'll end up sinning before God. Porque ao fazer isso, eu estarei a pecar contra Deus. Because I understand, Porque agora eu entendo by the grace of God, que pela graça de Deus, today I understand the truth. hoje eu entendo a verdade. Now, if the unbeliever is living in his Então, character, se o descrente vive no caráter do descrente, I understand also também vou entender, that he ou hasn't yet entendo, experienced the grace de of que God. ele ainda não experimentou a graça de Deus. I don't want to feel myself much better than that Porque one. eu não quero me sentir superior do que aquele outro. Because I didn't do anything to become a Christian. Por quê? Porque eu não fiz nada para me tornar cristão. Even in my sanctification, Mesmo na minha santificação, Paul says it's only by the grace of o apóstolo God. Paulo diz que é somente pela graça. So, when I look at another person walking in a character that is not godly, Então, quando eu olho para uma pessoa vivendo no caráter que não é agradável diante I de just say, Deus, thank you, Jesus, eu vou dizer obrigado, Jesus, for you saved me porque o Senhor me salvou by your grace, pela sua so that graça, today I may understand the truth. para que hoje eu possa entender a verdade. Amen. Amém. Okay. So, this is what Paul is trying to teach us. É o que o apóstolo Paulo ele está tentando nos ensinar. That's why if you struggle with worldly people, É por isso que se você tem dificuldade com pessoas mundanas, you are quarreling with people because of bad character. você discute com pessoas por causa dos seus maus caráteres. You talk bad about people's bad character. Você fala mal do caráter mau das It's pessoas. because you don't understand God's Aí é grace. porque você ainda não entendeu a graça de Or you Deus. didn't reflect on God's grace on your Ou life. você ainda não refletiu sobre a graça de Deus na sua vida. But you were like that one also. Mas você também era como ele. You were behaving the same way. Você se comportava da mesma forma como ele se comporta. So, we can't talk bad thing about anybody who is walking in a bad character. Então, No. não podemos falar mal ou julgar de ninguém que está a viver num caráter mundano. Especially our government. Especialmente se tratando do nosso governo ou dos nossos governos. Our bosses at work. Nossos chefes nos nossos locais de trabalho. Our husbands who are not believers. Nossos maridos que ainda não são crentes. Our wives who are not yet believers. Nossas esposas que ainda não são crentes. Our children who are not yet believers. Nossos filhos que ainda não se tornaram crentes. Our teachers who are not yet believers. Nossos professores que não são crentes. We submit to them Submetemos-nos a eles. because we understand the grace of God. Porque agora nós entendemos a graça de Deus. I was talking to some youth today Eu falava com alguns jovens hoje about submitting to parents. sobre a questão de submeter-se aos parentes, aos pais. Why do you submit to your parents? Por que que se submete aos seus pais? Is it to please them? É para agradar a eles? Or because you are afraid that they will discipline you? Ou porque você tem medo que eles possam vos disciplinar? Now, Paul is changing the way we think. O apóstolo Paulo, ele nos convida a mudarmos a forma como nós We pensamos. submit, Nós nos whether to the submetemos, government, seja ao governo, whether to our parents, seja aos nossos pais, or to every leadership over us, ou para qualquer liderança que está sobre nós, whether they are believers seja eles crentes or non-believers. ou não crentes, Our submission a nossa is submissão based on the grace of God. é baseada na graça de Deus. Through the grace of God, Através da graça de God Deus, saved me. Deus me He has salvou, transformed my heart. Ele transformou o meu coração. Now I live in obedience. Agora eu vivo em obediência. I live in submission. Eu vivo em submissão. And I don't do that for anybody else. E não faço isso por causa de alguém. I do that because Eu I'm a faço transformed isso person porque sou uma pessoa transformada. by the grace of God. Transformada pela graça de Deus. So I won't say that because the government is not doing this, so I won't submit. Então não vou dizer porque o governo não faz isso, então não vou me Then submeter. my submission is by works. Então se assim eu fizer, quer dizer que a minha submissão é pelas obras. I'm not living under grace. Não estou a viver debaixo da graça. To live by grace, Viver pela graça, everything you do, tudo que você faz, you understand
você entende that God has transformed you. de que Deus te transformou, He took you from darkness tirou-te das and has trevas brought you into the e light te trouxe para a luz, so that you can live for Him. para que você possa viver para Ele. So, at one time, Então, a uma dada altura, if we have condemned people se você condenou pessoas in their evil character, no seu caráter maligno, that was just a failure of understanding God's grace in your life. isso você fez porque você não entendeu a graça de Deus na sua vida. Because you used to be like that person. A verdade é que você também costumava ser como aquela pessoa. That's why Jesus said very well. Por isso Jesus ele disse muito bem. When the Pharisees prayed, Quando o fariseu orava, he said, Lord, ele disse: Senhor, hear me today, escute-me hoje, because I fast twice a week. porque eu jejuo 2 vezes por I semana, do these good things. eu faço essas coisas I boas, go to church every Sunday. eu vou à igreja todos os domingos, I don't insult. eu não insulto, Me, I obey my parents. eu obedeço os meus pais. Now, that's not a prayer that Jesus hears. Não, esta não é a oração que Jesus ele escuta. Because our goal is not to please God. Porque o nosso objetivo não é agradar a Deus. Our objective O nosso is objetivo to understand the grace of God in our lives. é entendermos a graça de Deus nas nossas vidas. So that's why the prayer of the tax collector, É por isso que a oração do outro, que era o coletor de imposto, when he beat his chest, quando ele bateu o seu peito, he said, Lord, have mercy upon me, a ele sinner. disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. God heard that prayer. E Deus ele ouviu aquela oração. Because that should be our focus, Porque este é que tem que ser o nosso is to foco. understand É nós the entendermos grace of God in a our lives. graça de Deus nas nossas vidas. Even fofoca, Mesmo a questão de fofocas, mas falácias. gossip in English. We don't gossip. Nós não I'm not fofocamos. going to gossip about somebody, Não vou fofocar sobre alguém, especially in their sin. especialmente nos seus pecados. Because if I do that, Porque se eu fizer I'm isso, insulting God's grace in my life. estou a insultar a graça de Deus na minha vida. Because I used to be like that. Porque eu também era daquela forma. So, let's just understand God's grace in our lives. Então vamos entender a graça de Deus nas nossas And if you're a vidas. Christian today, E se você é cristão hoje, you are going to church, você vai à igreja, you go to church every Sunday, você vai à igreja todos os you give domingos, tithe, você dá seus you dízimos give e offering, as suas you ofertas, do good works at church. você faz boas obras na igreja. I want you to pause Eu quero que você pause and reflect on your life. e reflita sobre a sua vida. Because it's not about the good things you are doing Porque não é sobre as coisas boas que você faz, or how much you are obeying God ou quanto você obedece a Deus, or how much you are serving in the church. ou quanto você serve na igreja. It's about how much you understand the grace of God in your life. É sobre o quanto você entende sobre a graça de Deus na sua vida. And allow that grace of God to transform your life. E permita que essa graça de Deus ela transforme a sua vida. Amen. Amen. So that's why most of the confusion in the church today É por isso que nós vemos que muita confusão que existe hoje na igreja is because of people who don't understand the grace of God in their own life. é por causa de pessoas que não entendem a graça de Deus nas suas vidas. That's why in the church in Corinth, Por isso que a igreja em Corinto, you know what was happening? sabe o que aconteceu na igreja em Corinto? People were even choosing me am for Paul, me am for Apollos, me am for that one. Haviam pessoas que até se escolhiam: eu sou de apóstolo Paulo, eu sou de Apolo, eu sou daquele outro. These are people who don't understand the grace of God. Pessoas que não entendiam a graça de Deus. All those men, they are not capable of ministry. Porque todos esses homens não são capazes In the ministry, no ministério. they are just called by grace. São pessoas que foram chamadas pela graça. So, unity in the church, A união dentro da igreja, love in the church o amor dentro da is igreja based on God's grace. é baseado na graça de Deus. When we understand the grace of God, Quando nós entendemos a graça de we Deus, stop accusing one another, nós paramos de acusarmos uns aos outros, gossiping about one another, fofocar sobre os outros, ou uns about aos our weak outros, character, sobre o nosso caráter about our sins. fraco, sobre os nossos pecados.
When we understand the grace of God, Quando nós entendemos a graça de Deus, that's when we learn to pray for our brother. é aí onde nós aprendemos a orar pelos nossos irmãos. You look at your brother who is sinning. Você olha para teu irmão que está a cair no pecado You say, I used to be like that. e Also. você diz, eu também era como ele. And by the grace of God, today Mas I'm pela different. graça de Deus, hoje eu estou diferente. And that man also can be transformed by E the grace aquele of God. homem também, ele pode ser transformado pela graça de Deus. That's how we are called to live. É assim como nós somos chamados para viver. Even unbelievers, Mesmo os descrentes, we can submit to them nós podemos nos submeter a eles without any problem sem nenhum problema. because of the grace of God. Isto é por causa da graça de And we'll be Deus. patient also with E unbelievers. também nos tornamos tolerantes, pacientes com os descrentes. Because we understand the grace of God. Porque entendemos a graça de Deus. We are not better than the unbelievers. Nós não somos melhores que os descrentes. We used to be like them. Nós éramos como eles. It's only the grace of God Foi somente pela graça de Deus that has put us where we are. que Ele nos levou e para nós estarmos aonde nós estamos. So let's end here today. Então, por hoje, nós vamos terminar aqui. But I want you to meditate on this, Mas eu quero que você medite sobre isso. especially in your life. Especialmente no que se refere à sua Look própria at how you are vida. living your Christian life. Olha para como você está a viver a sua vida cristã. Are you living it by grace? Você está a viver a sua vida cristã pela graça? Or are you trying to live Ou as a Christian? você está a tentar viver a sua vida cristã como cristão? If you haven't yet put your faith in Jesus Se today, você ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo, I'm not judging you. eu não te julgo, Neither Jesus is judging nem you. Jesus te julga. Even me today, Mesmo eu hoje, I used to walk in sin. eu andava no I used to pecado. live in sin. Eu vivia no pecado. If you are fallen in a sin today, Se você está caído no pecado hoje, or you are in a sin today, ou você está a viver um pecado hoje, I'm not here to judge you. eu não estou aqui para te julgar. Nobody should judge you. Ninguém te deve julgar. Not even you yourself. Nem você mesmo se deve julgar. Don't judge yourself. Não se julgue. Understand the grace of God in your life. Entenda a graça de Deus na sua vida. That though you are a sinner, De que apesar de que você é pecador, though you are a sinner among billions of sinners, mesmo você sendo pecador no meio de bilhões de pecadores, by God's grace, pela graça de Deus, you can make part of God's family. você pode fazer parte da família de Deus. So let's just pray together. Então nós vamos orar juntos. Let me allow my wife to pray to close. O pastor me pede para orar para fechar, Just to thank God for everything that we discussed today. para agradecermos a Deus por tudo quanto nós aqui conversamos hoje And to pray for you also. e orar também para si. If you are a believer, Se você é crente or you are not yet a believer in Christ, ou você ainda não é crente em Jesus Cristo, but you want to experience God's grace in your life, mas você quer experimentar a graça de Deus na sua vida, let's close together in the word of prayer. vamos fechar esta meditação com a palavra de oração. Vamos orar. Eu peço para você que estiver aí deste lado, segundo o apelo que o pastor deu, enquanto você reflete sobre a sua vida, você que está a ver esta transmissão, esse direto neste momento, e você que há de ver depois, peço para que nesta hora, enquanto nós vamos orar, conforme esta palavra, você faça realmente uma introspeção dentro de ti, você reflita verdadeiramente sobre a sua vida como cristão. E se você ainda não é cristão, que esta palavra te possa tocar para que você tome a decisão hoje de abrir o seu coração para receber a Jesus no seu coração e passar a viver nessa vida de graça. Oremos. Amen. Papai, te damos graças. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este encorajamento que o Senhor nos concede por intermédio da sua palavra. Papai, também quero agradecer, Senhor, pelo teu servo, que o Senhor usou de uma forma tão sábia e poderosa, papai, para nos transmitir, Senhor, esta palavra, Senhor, que eu creio que ela vai entrar nos nossos corações, que ela já entrou nos nossos corações e que o Senhor vai continuar, papai, a ministrar esta palavra, Senhor, para nós, e que ela seja, Senhor, uma palavra para nos transformar,
uma palavra, Senhor, para nos edificar como igreja. Também, Senhor, eu oro, Pai, por todos quantos vão ouvir esta palavra, todos quantos vão ser alcançados por esta mensagem, que esta palavra, Senhor, Pai, porque eu entendo que a palavra de Deus não tem barreira de espaço, não tem barreira de tempo. Em qualquer momento que ela for alcançar essa pessoa que vai ouvir, Senhor, que essa palavra seja verdadeiramente uma bênção para a vida dela. Em nome e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós hoje entendemos, Senhor, que a nossa salvação é somente pela graça que o Senhor demonstrou sobre nós. Não é por causa de algo que nós fizemos, não é pelas obras, não é, Senhor, por sermos especiais, papai, porque a Bíblia nos mostra, papai, que todos nós andávamos, Senhor, afastados de Ti. Andávamos, Senhor, distanciados de Ti. E que não se achava nenhuma pessoa sequer justa ou digna, papá, para que pudesse ser salva. Mas foi a Sua graça, Jesus, que te levou a subir naquela cruz, entregar a Sua vida para nos alcançar e hoje nós podermos ser salvos. Entendemos, Senhor, que para Te servir, que para Te adorar, não é pelas obras, não é pela força, mas é porque a Sua graça, ela é quem nos lava, ela é quem nos transforma. Nós somos santificados, Senhor, por intermédio da Sua graça. O Senhor também nos ensina, Senhor, hoje algo muito importante para os tempos que vivemos hoje, que para submetermos, Senhor, às autoridades, aos governos, para sermos aqueles cristãos exemplares, que são cidadãos exemplares, precisamos da Tua graça. Pai, porque nós vivemos num mundo, somos liderados, Senhor, por governos, somos liderados, Senhor, por pessoas, Senhor, que não Te conhecem, que não Te obedecem, mas que mesmo assim o Senhor nos chama para sermos, Senhor, obedientes, para sermos submissos, e para isso dependemos da Sua graça. Então, Pai, para dizer que na nossa vida cristã, nós precisamos sempre da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, hoje a compreendermos, Senhor, a profundidade da Tua graça nas nossas vidas, Pai, porque nós somos sempre impelidos a vivermos, Senhor, confiando naquilo que nós somos capazes de fazer, confiando naquilo que nós poderemos fazer em Ti, mas a negligenciarmos, Senhor, a Tua graça, porque ela é quem nos dá a capacidade, Senhor, de continuar a ser aquilo que nós somos, Senhor, diante de Ti. Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender, papá, que foi pelo Seu amor, que não foi, Pai, por nós sermos especiais, mas foi pela Sua graça, porque existem muitas pessoas, Senhor, neste mundo, que ainda não foram alcançados, estão a viver na perdição, mas a nós, pequeninos, insignificantes, éramos inúteis, como diz a Sua palavra, o Senhor nos já alcançou e nos trouxe para Ti mesmo. Então ajude-nos, papá, a reconhecermos, Senhor, a agradecermos, Senhor, todo santo dia, Senhor, a graça que nos alcançou, o favor que nos alcançou, em nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo a ser mais tolerante com aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, a sermos, Senhor, mais tolerantes, papá, com aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda estão a viver mergulhados no pecado, Pai, porque como luz deste mundo, somos chamados, Senhor, a alcançar a eles. E não poderemos alcançar a eles se não formos tolerantes. Não poderemos alcançar a eles, Senhor, se não compreendermos a graça que nos alcançou, mas que eles também têm a capacidade de alcançar a mesma graça por intermédio de Jesus Cristo. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a aprender a se santificar, Senhor, na Tua graça. Que não é pelo servir muito, não é, Senhor, pelo pregar muito, não é pelo orar muito, não é por meditar muito a palavra, não é, Senhor, por oferecer muito, papai, não é por fazer esforço diante de Ti, mas é somente por reconhecer de que precisamos da Tua graça para que possamos ser transformados. Em nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te oramos. Agradecemos, papai, pela Tua graça, Te glorificamos nesta manhã, rendemos, Senhor, tudo aquilo que nós temos e somos, papai, na Tua presença, Senhor. Levantamos nossas mãos, Senhor, para o Seu reconhecimento, papai, da graça, papai, que alcançou as nossas vidas, e dizer, Senhor, muito obrigado. Pai, que o Senhor continue a falar com a Tua igreja, que o Senhor continue a falar com aquele que está do outro lado, Senhor, que ainda não faz parte do Teu corpo, mas que ele possa, Senhor, ser tocado por esta palavra e entender que é pela graça, e saber buscar a graça, Senhor, somente em Ti, porque somente o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, Senhor. Que todos aqueles que querem chegar a Deus, que sejam por intermédio de Jesus Cristo. Que aquele que está deste lado, que ainda não conhece Jesus Cristo, possa abrir o seu coração, entregar a sua vida para que Cristo possa reinar no seu coração.
Em nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos. E muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Papá, por essa transmissão que nós queremos que vai abençoar muitas pessoas. Obrigado, Papá, por esta transmissão não ter sofrido nenhum corte. E, Pai, nós entendemos ou acreditamos, Senhor, que aquilo que foi aqui falado, Senhor, através do som, vai poder alcançar mais pessoas, vai poder alcançar aquele que nos escuta neste momento e os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Amen. All right. Thank you so much for being with us, and I'm thankful to my wife for translating for me to Portuguese. But we'll do more lives discussing the Word of God. You can text us through Facebook Messenger about any topic that you would love us to discuss. We'll be discussing issues to do with family life and other topics that might be. So just write a message to the church page, and then we'll be able to respond on any topic that you would want us to talk about, and then we'll be able to teach on that. Thank you. Muito obrigada. Bom, desejo a todos que tenham um domingo abençoado. É sempre um prazer poder servir a Deus. Isso é com humildade mesmo do coração, servir a esse Deus que é tão gracioso, que é tão misericordioso, e realmente queremos que todos possam ser alcançados por esta palavra, e que esta palavra seja como mesmo uma semente, que ela vai se multiplicando, vai frutificando nos vossos corações, da mesma forma como esta palavra me abençoou, e eu creio que também ela vai abençoar aquele que ouvir esta palavra e abrir o seu coração. Amen. Ok, tchau, tchau. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Tchau.